Olá, seja muito bem-vindo, Santo Francisco de Paula. Ele fundou a Ordem dos Mínimos, uma fraternidade que exige do interessado em nela ingressar uma única condição, que se considere o mínimo, pois Jesus dissera que se alguém quer ser o primeiro, que seja o último e o servo de todos. A humildade é a base de todas as virtudes. O amor de Deus é o maior mandamento. A oração é a chave para o céu. A caridade é o caminho para a felicidade. A penitência é o remédio para o pecado. É também conhecido como o eremita da caridade, por sua opção de desprezo absoluto pelos valores mutáveis da vida e dedicação integral ao socorro do próximo. Conta-se que num só dia, São Francisco de Paula atendeu em seu mosteiro a mais de 300 pessoas necessitadas de atenção sobre assuntos da alma e do corpo, e muitas curas foram realizadas. Francisco de Paula deu exemplo numa sociedade complicada, difícil, onde havia os abusos dos mais fortes aos mais fracos. Por essa razão, foi considerado um missionário especial, por sua capacidade extraordinária de resgatar os mais puros e preciosos valores evangélicos, inspirado por seu antecessor, São Francisco de Assis, principalmente pelo exemplo de Jesus Cristo. Criado em lar cristão, o exemplo dos pais desempenhou um importante papel na vida de São Francisco de Paula, cujos pais eram modestos agricultores na pequena cidade de Paula, na Calábria. Giacomo, o pai, Tiago em português, tirava do campo o sustento da família e santificava-se na oração, jejum e penitência, além de boas obras de caridade. Sua esposa, Viena, era também virtuosa, colaborando com disposição em sua jornada de vida, mas não tinham filhos. Pediam a Deus, sobretudo a São Francisco de Assis, de quem eram devotos, e prometeram dar seu nome ao primeiro filho que tivessem. Com a intercessão de São Francisco de Assis, o casal gerou o menino tão desejado, Francisco de Paula. Aos 11 anos, Francisco foi viver no convento dos franciscanos de Paula. 2 anos depois, vestiu o hábito, mas teve de retornar para a família, pois estava com uma grave enfermidade nos olhos. Junto com seus pais, pediu para que São Francisco de Assis o ajudasse a ficar curado, e como agradecimento pela graça concedida, a família seguiu em peregrinação para o Santuário de Assis e depois a Roma. E nessa viagem, Francisco recebeu a intuição de tornar-se um eremita, e assim, aos 13 anos, foi dedicar-se à sua missão como frade franciscano nas montanhas da região. Apareceu-lhe então um frade franciscano, lembrando que chegara a hora de seus pais cumprirem a promessa feita. Os pais aqueceram e levaram o menino, com seu pequeno hábito, para o convento franciscano de São Marcos, no qual todo o rigor da regra era observado. Roma, Assis, Loreto e Monte Cassino. Neste último lugar, sabendo que São Bento ali se estabelecera aos 14 anos para entregar-se todo a Deus, fez o mesmo propósito. Pediu aos pais que o deixassem viver como eremita, e Francisco de Paula queria mais solidão. Por isso um dia desapareceu e subiu uma montanha rochosa, onde encontrou uma pequena gruta que transformou durante 6 anos em sua morada. Vivendo exclusivamente para Deus, na contemplação e penitência, alimentava-se de raízes e ervas silvestres. Segundo a tradição de sua ordem, recebeu ali o hábito monástico das mãos de um anjo. Surgindo
jovens discípulos, esse eremita de 19 anos obteve do bispo local licença para construir um mosteiro no alto de um monte próximo a Palma. Essa foi a origem da Ordem dos Mínimos, fundada pelo santo no ano 1435. São Francisco de Paula era devoto ao arcanjo São Miguel, o tinha como seu protetor em uma intuição em suas orações que surgiu da nascente ordem, trazendo-lhe uma espécie de ostensório em que aparecia o sol no fundo azul e a palavra Charitas, que quer dizer caridade, o que Francisco de Paula tomou como emblema de sua ordem. O coroamento de todas as suas virtudes, ele era dotado do dom da profecia. Segundo um de seus biógrafos, dele se pôde dizer, como do profeta Samuel, que nenhuma de suas predições deixou de se cumprir. Assim, profetizou os turcos que invadiriam a Itália, como já havia predito, que tomariam Constantinopla. Embora analfabeto, pregava com tanta sabedoria que pasmava a quem o ouvia. A fama de suas virtudes chegara até a França, onde o rei Luís XI foi atacado por doença mortal. Por isso pediu ao santo que o fosse curar, mas foi só com ordem formal do Papa que Francisco partiu para aquele país. São Francisco de Paula, assim que esteve com o rei, discerniu que a vontade de Deus não era de curá-lo, mas levá-lo desta vida. O monarca confiou-lhe seus filhos, principalmente o Delfim, então com 14 anos. E Francisco foi o confessor da princesa Joana, que depois de repudiada por seu marido, o futuro rei Luís XII, fez-se religiosa e mereceu a honra dos altares. Foi por conselho de Francisco que o rei Carlos VIII de França casou-se com Ana de Bretanha, herdeira única daquele ducado, que veio assim unir-se ao reino da França. São Francisco de Paula faleceu na Sexta-feira Santa do ano 1507, aos 91 anos de idade, e seu corpo permaneceu incorrupto até o ano 1562. Ficamos por aqui. Muito obrigada, que Deus abençoe e até a próxima.